Fala galera, beleza? Canal 7337 aqui para comentar sobre o jogo entre Corinthians e Sport que acabou de acontecer. E canal 7337, caso você não saiba, essa numeração é a minutagem no qual Hugo Souza acabou com o sonho da porcada no Paulista de 2025. Então vamos lá, né? Parece que ganhamos finalmente. Acho que se pá que esse é o primeiro vídeo do canal que a gente ganhou desde que começou, tá ligado? Então, olha só, parabéns. Ganhamos, pra ser sincero com vocês, eu não vi o jogo por completo, tá? Eu assisti ele meio mastigado, porque eu não tava em casa. Então eu assisti parte do segundo tempo, parte do primeiro tempo e por aí vai. Então eu vou falar do que eu vi, eu não vou nem mentir pra vocês falando que eu vou assistir o jogo e trazer outro vídeo, não vou fazer isso. Então eu vou falar do que o que eu vou comentar sobre o que eu analisei. Primeiro, vamos lá. Primeiro tempo, um caminhão de chance desperdiçada. Foi Yuri, foi Memphis, foi o Romero. Meu, a gente perdeu um caminhão de gol. Que era papo nos primeiros 30 minutos ter matado o jogo. Então, isso é algo que, novamente, se bem que não é nem novamente, porque fazia um tempo que algo do tipo não acontecia, porque o Corinthians simplesmente não conseguia fazer nada. Não pode acontecer. Não pode você perder tanto gol. Pera, e como eu falei no vídeo anterior, o Sport é um adversário chato. Ah, eu voltou da Série B, mas a gente tem uma mania de Robin Hood também. Robin Hood não, porque a gente não dá o ponto pros pobres, porque a gente simplesmente dá ponto pra todo mundo, entende? Então é um adversário que não dava pra moscar, não dá. O Sport é um adversário bem chato. Tinha uns rostos conhecidos lá, do Queiroz, Barleta, que o Corinthians torcedor já conhece. Mas enfim, e vamos para o segundo tempo tomando 1-0, que foi aquele único lance do esporte durante praticamente o jogo todo. Tirando aquela escorregada do Matheus Donelli, que, meu Deus do céu. Enfim, aí, quando aquele gol, é foda o meme novamente do chama gol do Donelli, mas aquilo ali foi atraso total de leitura, na minha visão, do Léo Maná, que é o 45%, que hoje, incrivelmente, eu vou chutar para uns 60%, porque ele acertou os cruzamentos, conseguiu acertar, deu assistência, teve um lance, um cruzamento para ele que ele mandou para o Memphis também, que foi um cruzamento perfeito, deu para ver ele abaixando, olhando pra diagonal dele, né? Pra onde o Memphis estava e cruzando em cruzamento, tipo, que se fosse um pouquinho pra frente, seria perfeito, mas ele foi muito bom porque caiu no pé do Memphis. Enfim. É... Então, o gol que a gente toma, pra mim, foi uma falha de leitura do Maná que não se adiantou, não interpretou o lance, sabe? Então não dá nem pra jogar nas costas do Donelli. A gente volta pro segundo tempo e 12 segundos parece que o Memphis percebeu que ele tinha que bancar o que ele falou do jogo anterior, após o jogo anterior, e falou: vou fazer essa porra então. E fez. Fez. Uma jogada, primeiro lance, construído e fez o gol. A partir daí, o Corinthians, do que eu vi, né? O Corinthians continuava pressionando, lógico que você não consegue manter isso por conta do desgaste físico durante o jogo todo, mas a gente continuou pressionando, continuamos na pressão até que a gente encontra o segundo gol também com o Memphis e assistência de Léo Maná. Então, você para que deu para tirar leite de pedra hoje, real. E o Sport hoje também é um time que tem menos elenco do que o Corinthians, eu enxergo assim. É um time que tem menos elenco e. Só que é aquela coisa, o complicado faz vários jogos que você não via essa vontade que teve hoje, entendeu? Eu sinto que a despedida, e vamos falar disso também, vamos falar de Ramon Dias e Emiliano, que a despedida da dupla, né? Foi uma bem emocionante, foi bem amigável e eles saíram totalmente de portas abertas. Enxergo isso e acho que desde a saída do Tite lá em 2013 isso não acontecia. De sair tão bem assim, né? Quando o Tite foi pra seleção. É, Então, esse jogo de hoje, eu não vou considerar ele como parâmetro para nada, assim como foi o jogo contra o Vasco, entendeu? Por quê? Porque tinha muita notícia para anunciar o Dorival Júnior hoje, mas aí parece que ele recuou, quer repensar e blá blá blá, e estamos sem técnico até o momento. Hoje foi o técnico, eu não sei o nome dele, foi mal, o treinador do Sub-20. Então, por que que não dá para tirar de parâmetro? Porque isso não vai ser a realidade. Então, para você colocar isso como um marco, como uma evolução, que eu não enxerguei assim, porque não, novamente, e não temos elenco para o que a gente deveria fazer,
eu não posso considerar como uma coisa tão, 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 tão positiva assim. Não sei se vocês concordam comigo. Mas agora falando só um pouquinho, esse não é assunto do vídeo, mas falando só um pouquinho sobre Emiliano e Ramon, e Ramon Dias, é aquela coisa. Foram os técnicos que nos proporcionaram a remontada do ano passado e o Campeonato Paulista desse ano. Só que eu vi, eu não sei onde eu li isso, mas eu concordo. Quando você chama um técnico que na época eu lembro que não era a primeira opção, eu lembro que tinham outras opções que acabou não acontecendo. O próprio Dorival foi uma coisa que aconteceu no passado e o São Paulo pegou antes. Quando você traz um técnico que o objetivo dele é literalmente tirar você da zona, às vezes acontece desse ser o limite dele, entende? Então, o objetivo dele, assim como ele fez com o Vasco, aconteceu, e diferentemente da campanha do Vasco, aconteceu maravilhosamente bem. A gente conseguiu escapar e conquistamos um título. Estavam desde 2019 sem título, entende? Então, o objetivo dele, acredito eu, que foi cumprido e superado até. Acontece que vários vacilos foram acontecendo. Então, desde o ano passado, a eliminação da Sula, da Copa do Brasil, esse ano a eliminação na Libertadores, o péssimo começo na Sula, vamos ver agora na quarta-feira como é que vai ser. Entende? Então, parece que chega um momento que dá o limite da pessoa, dá o limite da capacidade que o técnico consegue extrair dos seus jogadores. E é isso. Mas não vejo o Ramon Dias Emiliano como foi o Antônio Oliveira. Entende? Como foi o Antônio Oliveira, como foi o Mano Menezes anteriormente. Não vejo dessa forma. Sabe? Eles tiveram uma identificação muito forte com o clube, apesar de algumas coletivas e blá blá, mas o Emiliano em si tem uma conexão muito forte com o clube. Ele deu pra ver que ele sentiu e viveu muito bem aquilo, assim como a gente também viveu durante a passagem deles, sabe? Então saíram totalmente de portas abertas. Fazia tempo que não acontecia isso. A gente agradecer de fato aos técnicos que saíram. Só que é aquela coisa, agora o novo professor que chegar não vai ter mais o período de experiência, por assim dizer. Entende? O Paulista já foi, a gente já tá em abril, cara. Abril para maio, meio de temporada. Então, não existe mais isso, sabe? Não, não vai ter esse tempo. É... Então, é aquela coisa. Se vier Dorival, não acho que é uma opção ruim. Acho que eu preferia até o Tite. Tanto faz, né? Ah, e Tite foi pro Flamengo, cara, é quase meu irmão. É, fazer o quê? Enfim, mas se vier Dorival, não acho que ele será um técnico ruim. Não acho. Eu acho que Dorival ele somente não é técnico para seleção. Para time ele é. Ele se mostrou isso no Flamengo e no São Paulo. Ele é técnico para time. Ele consegue gerir muito bem um vestiário. Mas para seleção não. Por quê? Porque para mim ele precisa de vestiário, entende? Ele precisa desse dia a dia. Mas agora para seleção não. Para seleção ele não se encaixa. Mas esse não é o assunto aqui. Enfim, aí, segundo tempo, a gente consegue segurar, seguramos o esporte, aí tivemos outras oportunidades também perdidas, isso que é o foda. O jogo poderia ter sido 4-5-1 dependendo. E, novamente, não foi parâmetro, não acho que foi parâmetro. Precisamos de uma zaga urgentemente. Não dá pra contar com o Félix 2 saindo com a bola, não dá. E, apesar de nada, não dá mais. E como é ruim jogar sem um meio de campo. Como é ruim jogar sem Garro, pelo amor de Deus. Hoje estávamos sem Martinez também, que seria uma opção, mas fomos com Bidon e Ranieri, que estão tancando, de fato estão, mas jogar sem Garro é complicado, de verdade. Porque chega uma hora que essa é a função do Yuri Alberto, né? Ele correu o que o Memphis não corre. Mas se a bola não chega direito pro Yuri é foda, entende? E Ranieri e Bidon não é a função deles. Bidon é saída de bola, um pouquinho, é conseguir segurar a bola lá dentro. Ranieri, você já sabe a função do Ranieri. Carrilho, como sempre, Carrilho é maravilhoso. Esse homem é um deus. Assim como foi hoje Angileri, tá? Angileri foi muito bem, só que ele sente o jogo, né? Ele sente o cansaço no final. Angileri foi muito bem, Carrilho muito bem. É sempre os destaques, né? Não, não tem muito como escapar. E eu fico muito feliz com isso. Só que é aquela questão que o Antônio Oliveira falou: se você anula o Carrilho, você anula o time, não dá. Então você precisa de uma válvula de escape. E essa válvula quem é? Garro. E Garro volta em junho. Entendeu? Tá entendendo? Enfim, vai ser foda segurar esse período todo sem o Garro, tá? Próximo jogo, tirando a Sula, é contra o Flamengo agora. E, se não me engano, vai ser lá no Rio. Não sei se é aqui em São Paulo, então é um jogo complicadíssimo, complicadíssimo. Felipe Luiz, o técnico do Flamengo tá muito bem, enfim. Essa é a questão. Enfim, Corinthians 2, Sport 1.
um jogo chato de se ganhar, mas que poderíamos ter ganhado com mais facilidade, com muita mais facilidade, na verdade. E é isso, não foi parâmetro, volto a dizer, não é parâmetro pra nada esse jogo. É uma felicidade, mais 3 pontos e blá blá blá, beleza. Mas não é parâmetro. Precisamos de um técnico chegue e ponha as suas estratégias, por assim dizer, para aí sim a gente trabalhar em cima disso. Porque o técnico que vier, espero a Deus que ele fique até o final. Seja ele Tite, seja ele Dorival, seja ele quem for. Entende? Eu vi que tinha outras opções no mercado, mas acho que para mim essas duas são as mais fortes e as mais interessantes para o Corinthians. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado pelo seu vídeo. Pelo seu... Muito obrigado por assistir o vídeo, tá bom? Então deixa o like, se inscreve e é isso. Valeu, Augusto.